Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sabrina Schneiders, eu sou fisioterapeuta e hoje vou trazer o passo a passo de como realizar a massagem relaxante para bebês baseado na técnica da Shantala. A massagem Shantala foi trazida da Índia por um médico francês chamado Frédéric Leboyer. Esse médico francês, na década de 70, foi para a Índia, na cidade de Calcutá, e se deparou com uma mãe e ficou maravilhado com a técnica e o carinho que ela despendia para fazer a massagem em seu bebê, e então decidiu fotografar e pegar as orientações com essa mãe e trazer a técnica para o Ocidente, intitulando ela de Shantala, que era o nome da mãe indiana. Desde então, essa técnica vem sendo estudada por várias áreas da saúde, a fisioterapia é uma delas, e hoje tem-se a comprovação de vários benefícios, como a melhora da qualidade de vida do bebê, a melhora da qualidade do sono, a diminuição das cólicas, a melhora da consciência corporal do bebê, a melhora do vínculo entre a mãe e a sua criança, a melhora do desenvolvimento motor. Existem pesquisas até trazendo essa melhora do desenvolvimento motor em crianças com síndrome de Down. Enfim, é por isso que eu decidi trazer para vocês, mamães, essa massagem que é tão prazerosa tanto para a criança quanto para o bebê. Vamos lá para as dicas de como fazer a massagem. Então, primeiro, você precisa arrumar um local da casa que seja tranquilo, tenha uma boa iluminação, seja arejado. Pode colocar uma musiquinha relaxante de fundo, que se você se sentir bem com ela ou não. É ideal que seja feito no horário em que a casa esteja mais vazia, para permitir que essa conexão com o seu bebê seja mais profunda, mais eficiente. Que óleo eu devo usar? Para fazer a massagem é necessário ter um óleo para permitir o deslizamento suave da mão da mãe sobre a pele do bebê. O indicado é um óleo de origem vegetal, extra virgem, um óleo de amêndoas, um óleo de girassol, o óleo que a mãe preferir, ou se ela já tiver um óleo em casa que ela utilize no bebê, pode ser utilizado esse óleo também. Com que idade? Então, a Shantala em si, ela diz que no primeiro mês de vida, segundo a religião indiana, não é indicado fazer devido à organização dos chakras da criança, mas no Ocidente é realizado em recém-nascidos desde o primeiro mês de vida. E a idade máxima é o bebê que vai definir, né? Até porque é a tolerância dele em ficar deitado e ficar nas posições. Se a mamãe conseguir fazer a massagem no bebê, não importa a idade, se ele tiver 6 ou 1 ano de idade. Quando eu não devo fazer a massagem? Eu não devo fazer quando a criança está com febre, logo após a amamentação. O indicado é esperar 1 hora após a amamentação. Quando eu não estiver me sentindo bem, quando eu estiver aflita, com alguma dor, alguma tensão muscular, porque eu posso passar essa aflição para o bebê. E também não é indicado fazer a massagem na região da cicatriz umbilical enquanto essa ainda não esteja totalmente cicatrizada. O ideal é fazer a massagem com a criança toda sem roupa e de preferência sem a fralda. Então, se alguma mãe tiver um medinho aí de um xixi ou um cocô, pode usar o trocador da criança, aqueles que são emplastificados. O mais ideal seria deixar a criança sobre as pernas da mãe sem nada, mas se a mãe tiver algum receio, pode-se então usar o trocador.
Então vamos lá, mamães, agora eu vou ensinar o passo a passo de como realizar a massagem. Vem comigo então. Para darmos início à nossa massagem, é importante que a mãe sinta-se confortável na postura. Então, ter um encosto atrás das costas e também, se essa postura com os membros inferiores estendidos estiver provocando alguma dor de encurtamento muscular, é possível fazer a massagem com o bebê deitado à sua frente. Essa posição do bebê permite maior acesso aos membros inferiores, porém, a postura anterior, que é aquelas que o bebê fica apoiado com a cervical sobre os joelhos da mãe e os membros inferiores próximos ao abdômen, é uma postura que permite maior conexão entre a mãe e a criança. Lembrando de nunca deixar a cabeça do bebê escorregar para baixo, porque isso pode trazer algum desconforto para ele, então sempre apoiar bem sobre os joelhos, né? E essa é uma postura que deixa o bebê mais próximo da mãe, é uma postura mais adequada. Mas se caso lhe trouxer algum desconforto, pode ser feita da forma anterior, como eu expliquei. E lembrar de, enquanto você faz a massagem, ir conversando, trocando olhar com a criança, fazer um toque suave, tudo isso é muito importante para melhorar a conexão entre vocês dois. Então vamos lá para o primeiro movimento, o primeiro passo da nossa massagem. Então aqui eu não tenho nenhum óleo, porque eu estou usando uma boneca, mas no caso então a mãe agora nesse momento abra o óleo que você tem, coloque algumas gotas na mão e é importante esfregar um pouquinho para aquecer esse óleo, né, para a criança não estranhar a temperatura do óleo. Então que é ideal que fique na temperatura das suas mãos, que elas estejam quentes, tá? Porque para não dar muita informação para a criança de uma vez só. Então o primeiro movimento da massagem é o movimento chamado de livro aberto. Então nós vamos pegar do centro, aqui da barriguinha do bebê, e nós vamos fazer esse movimento como se fosse abrir as páginas de um livro. E esse movimento deve ser repetido de 3 a 6 vezes, ou o quanto o seu bebê permitir. Se ele tolerar 4 vezes, são essas as vezes. Se ele se sentir confortável até 6 vezes, que é o máximo, então faça 6 vezes. E aí eu vou fazendo. Enquanto você vai fazendo, tente manter um contato visual com o bebê. Converse com ele, chame pelo nome, fale de forma carinhosa, tente criar um vínculo com o bebê, vá conversando, vai fazendo movimento, tá? Depois que eu fiz esse chamado de livro aberto, eu vou fazer o que a gente chama de diagonal. Então, eu vou pegar uma mão e vou sair aqui de baixo e vou parar no ombro do lado oposto. E aí eu vou fazendo com uma mão e com a outra mão. Com uma mão e com a outra mão. E vou fazendo uma mão e com a outra mão. Isso. Posso fazer de 3 a 6 vezes. Isso. Eu fiz aqui, eu vou passar para os braços do bebê. Eu posso fazer nessa postura que ele está, tanto eu posso virar ele um pouquinho de ladinho, né? A boneca aqui está um pouquinho virada de ladinho. E aí eu vou começar fazendo o que a gente chama de bracelete. Eu vou segurar o bracinho pela mão da criança e a minha outra mão de baixo, ela vai fazer um bracelete e ela vai ir deslizando até encontrar a outra mão. Então, coloque o óleo, né? Permita que esse deslizamento seja confortável e também vá fazendo, né? Esticando o bracinho da criança de 3 a 6 vezes. É esse movimento aqui, eu vou fazer assim para vocês verem bem. Ó, eu vou subindo e mexendo assim. Depois que eu fiz isso,
eu vou fazer o que nós chamamos do movimento de rosca. Eu vou colocar as duas mãos fechadas e aí eu movimento uma mão num sentido e outra mão no outro sentido, bem delicadamente até chegar na mão da criança. E aí eu repito de 3 a 6 vezes também, ou quanto o bebê permitir que você faça. Após isso, eu passo para a mão da criança. Então eu vou fazer uma massagem, aqui eu vou virar a mãozinha da criança para cima. Primeiro, uma massagem circular na palma da mão da criança, de 3 a 6 vezes. Aí depois eu vou pegar dedinho por dedinho e vou esticando ele bem delicadamente. E aí, por fim, eu pego todos os dedos juntos e faço 3 vezes a massagem, tentando esticar os dedos do bebê. O que eu fiz em um braço, eu vou fazer no outro. Então, vamos lá que eu vou fazer junto com vocês. Vocês podem ir me acompanhando. Então, primeiro eu faço o bracelete, que eu seguro aqui no punho do bebê, com uma mão, e a outra mão eu vou deslizar até em cima, de 3 a 6 vezes. Então, não esqueça de passar o óleo e bem delicadamente sentindo as curvas do bracinho do bebê, conversando com ele, tentando fazer o contato visual. Depois que eu fiz o bracelete, vamos passar para a rosca. Então, a gente faz o movimento de uma mão para um lado e da outra mão para o outro, dessa forma, de 3 a 6 vezes. Quando eu terminei, eu vou lá para a palma da mão da criança, vou fazer movimentos circulares com uma leve pressão na palma da mão do bebê. E aí depois eu pego dedo por dedo e vou esticando bem devagarzinho, uma vez cada um. E aí por fim, 3 vezes eu tento estender os dedinhos do bebê. Feito isso, eu vou passar então para o que a gente chama de deslizamento. Eu vou fazer com o antebraço, então vou pegar essa parte aqui do braço e vou fazer o que a gente chama de deslizamento. Então vou colocar aqui no peito da criança e deslizar até embaixo, também de 3 a 6 vezes o deslizamento. Isso. Aí eu posso fazer o outro passo seria o esvaziamento. Então, uma mão em cima até embaixo e vai trocando as mãos. Essa parte também é importante para o fluxo intestinal da criança. Então, por isso se chama de esvaziamento. Que eu vou fazendo assim. Isso. Terminando essa parte, eu vou ir para o membro inferior do bebê, né? Para a perninha do bebê. Aí nesse momento eu posso elevar um pouquinho mais, posicionar bem a cabecinha do bebê, para eu conseguir ter um pouquinho mais de espaço com a perna do bebê. E aí, assim como foi feito no braço, eu vou começar fazendo um bracelete, então eu vou pegar aqui no tornozelo do bebê, e daí de baixo para cima eu vou ir deslizando a minha mão fechada como se fosse um bracelete, de 3 a 6 vezes. Feito isso, eu vou fazer a rosca, assim como foi feito no braço. Então, vou ir uma mão para um lado, outra mão para o outro, até chegar em cima, de 3 a 6 vezes. Aqui eu vou fazer 3 vezes. Vocês façam em casa o quanto o bebê deixar. Aí depois eu passo para a planta do pé do bebê, então faço uma massagem circular, assim como foi feito na mão, de 3 a 6 vezes. Aí eu passo dedinho por dedinho, uma vez cada um. E aí eu faço
3 vezes com todos os dedinhos juntos. O que eu fiz em um membro inferior, eu vou fazer no outro. Então vamos lá. O bracelete primeiro, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E não esqueçam de ir conversando com o bebê, fazendo caretas, estimulando ele. Depois eu vou fazer o bracelete, então uma mão gira para um lado e outra para o outro, também de 3 a 6 vezes, até chegar em cima. Isso. E aí eu passo para a planta do pé, faço aquela massagem circular que vocês estão vendo aí. E aí eu vou dedinho por dedinho, esticando cada um deles. Isso. E depois os 3 juntos. 1, 2. Todos eles juntos 3 vezes. Fiz essa parte, né? Toda a parte da frente. Então chegou o momento de trocar o meu bebê de postura, trocar ele de posição. Então agora eu vou delicadamente, né? E conversando com ele, e aí eu vou trocar a postura para a postura de barriga para baixo. Então nesse momento apoia o quadril em uma das pernas, né? Deixa a criança com a cabeça numa posição confortável para ela continuar aceitando a massagem. E aí agora a gente vai fazer uma massagem nas costas da criança, um vai e vem, também de 3 a 6 vezes, né? Vai indo devagarzinho para a criança se acostumar com todo esse estímulo de mudar de postura e também do toque. Vai fazendo. O próximo passo, então, eu vou pegar desde aqui da cervical do bebê, uma mão eu deixo no bumbum e a outra vem de cima para baixo até encontrar a mão, também de 3 a 6 vezes. E vai indo para baixo. Isso. De 3 a 6 vezes. Terminei essa parte, eu vou pegar com uma mão nos tornozelos do bebê aqui, tentar dar uma esticada nas perninhas. E aí eu continuo até chegar lá na ponta dos pés. Uma vez. Posso dar uma levantadinha no quadril, 2 vezes. 3 vezes, né? Se o seu bebê já está se sentindo desconfortável, já está começando a não querer mais ficar na posição, não tem necessidade de terminar toda a massagem numa vez só, tá? Porque o importante é que o bebê se sinta relaxado, então faça até o ponto que ele está aceitando bem. Se ele já não está mais aceitando tão bem, pode parar e tenta fazer um pouquinho mais outro dia, tá? Agora a gente vai para o rosto do bebê, então eu vou virar o meu bebê e aí a gente vai para o rosto. Eu vou colocar ele bem enquadrado aqui para vocês verem, vou baixar um pouquinho as pernas. Então a gente vai começar no rosto. A minha mão já está cheia de óleo, né, do corpo todo, então não precisa passar óleo na mão agora, né, porque o rosto do bebê é bem pequenininho. Então eu vou começar aqui da sobrancelha e vou ir levando para o lado e para cima, bem delicadamente. Aqui nesse momento você pode virar mais o rostinho do bebê para você e mantendo um contato visual, conversando. É importante falar baixinho e tendo essa conexão com o bebê. Aqui não precisa fazer muitas vezes, geralmente nessa fase da massagem o bebê já está mais cansadinho, principalmente se ele for bem novinho. Então aqui fez 3 vezes já está suficiente. Aí aqui na bochechinha, eu vou fazer aqui, vou fazer o contorno da bochecha e vou levar lá perto da orelha, né? Umas 3 vezes também é o suficiente, bem delicadamente. Vou pegar o queixo também e vou trazer para baixo, primeiro para baixo e daí eu vou fazer o contorno do rostinho do bebê.
E por último eu posso fazer uns movimentos circulares na orelha da criança. Pode ser uma por vez ou as duas ao mesmo tempo, bem delicadamente, tá? Feito isso, se o seu bebê ainda está tolerando, se ele não se sente incomodado, se ele está gostando, está satisfeito, a gente pode fazer movimentos com os braços e as pernas. Então eu posso unir uma perna de um lado com a mão do outro lado, umas 2 ou 3 vezes, tá? Eu posso fazer, então, nos 2 lados, né? Bem devagar e vai conversando com ele. Eu posso fazer com as 2 perninhas, posso cruzar e posso levar para frente. Posso fazer com os 2 braços, primeiro um por cima, depois o outro. E aí, como o corpo da criança está cheio de óleo, né? O ideal é que se termine a massagem com o banho de balde, que vai vir a seguir. Eu vou explicar como fazer. Então, mamães, agora chegou o momento do banho no balde. Primeiramente, vamos explicar por que o banho no balde é tão confortável e as crianças gostam tanto. Principalmente até os 3 primeiros meses de vida e logo após o nascimento da criança, o mundo externo é muito diferente, traz muitos estímulos para essa criança. Então, estímulos visuais, a temperatura, estímulos sonoros, e tudo isso faz com que às vezes ela se sinta assustada na hora do banho, né? Porque são posturas diferentes, ficar suspenso, entrar em contato com a água, tem todo um estímulo tátil diferenciado para essa criança. E o balde, ele proporciona um lugar semelhante à postura que a criança fica dentro do útero da mãe. Então, a criança, ela fica dentro do balde, ela vai ficar numa postura sentadinha, né, bem aconchegada no balde. E isso traz uma confiança, faz com que a criança sinta menos medo em tomar o banho e facilite esse banho para os pais também. Então, o pai e a mãe vai colocar a criança, vai colocar a água até a altura das axilas, aqui assim mais ou menos. É importante que o balde tenha um tamanho adequado ao tamanho do bebê. Se é um bebê menorzinho, um balde menorzinho, obviamente, para que ele se sinta aconchegado pelas paredes do balde, tá? Então, é ideal que o balde não seja muito grande e também não deixe a criança muito apertada, mas que ela se sinta aconchegada pelas paredes do balde. Então, feito isso, colocada a água e tudo, a mãe vai estar sentada, ou o pai, né? É importante também trazer os pais para esse momento, para também aumentar o vínculo deles com o bebê. Eu posso virar o balde para mim, para manter o contato visual com a criança e entretendo ela. E aí eu vou pegando a água e vou levando para cima do ombro da criança. E quando eu levo a água, eu posso aproveitar e passar a mão, já fazer uma massagem no ombro. Posso colocar algum brinquedo aqui na água para estimular a visão dessa criança, algo para ela bater a mãozinha, a própria espuma, se a mãe colocar algum sabonete, e assim também fica mais fácil para lavar o cabelo. É uma ideia muito legal, as crianças gostam muito e também não tem muito segredo. É importante sempre lembrar, por mais que a criança fique aconchegada dentro do balde, jamais, nunca deixá-la sozinha. Então, sempre supervisionada por um adulto, o pai ou mãe, quem for dar esse banho. E no mais é isso, mamães. Espero que vocês, mamães e papais, espero que vocês tenham gostado do vídeo, da sequência. Podem postar opiniões abaixo, se quiserem curtir o link do vídeo, podem curtir. E ficamos por isso então. Um beijão para todos e até mais!